Eu sou um dos tantos que hoje vai falar sobre a muito absurda demissão do Filipe Luiz e o comentário já é esse, né? É uma demissão muito absurda. Tem pelo menos o Leonardo Jardim, que é um nome que a torcida tá falando, o chat aqui também, é uma mudança de 180 graus do jeito de jogar. É isso que o Corinthians tá indo. Ele descobriu que naquele processo de renovação, o Felipe, essa informação que tem dentro do Flamengo, chegou a negociar com o Chelsea, para ir para o Chelsea, durante o processo. E parou de falar com o Flamengo durante o momento ali de renovação. Isso foi uma coisa que foi, enfim, chegou ao presidente do Flamengo agora. Quando o Felipe ficou sabendo que... Meu Deus do céu, cara, eu fiquei estupefato. Mas da forma como aconteceu com o Filipe Luiz, eu não esperava. Assim. Rapaziada, Filipe Luiz é demitido na cara dura e não é só por maus resultados, mas sim por uma possível traição que BAP descobriu e deu um ponto final e demitiu Filipe Luiz na cara dura. E Léo Jardim já está cotado e é a principal referência para ser o técnico do Flamengo e já entra em conversa ainda hoje com a diretoria do Flamengo. Então bora reagir aqui tudo isso e muito mais sobre o que as pessoas estão aqui comentando, palmeirense e outros aqui analistas falando que foi injusto ou que não foi a demissão de Filipe Luiz no Flamengo depois de um mês de muito fracasso. Então deixa o like, se inscreve no canal com força e 30 pessoas hype esse vídeo para ajudar o canal Fla On Fire. Bora que bora. Se o Filipe Luiz não fosse ter tempo, quem teria? Porque, Ele cara, postou era alguma óbvio coisa que ele já? merecia. Ele merecia. Acho que não. O Filipe Não, o Luiz também Felipe, é um cara o Felipe louco, odeia, total, né? Felipe odeia rede social mais que eu. Então eu acho que ele não vai nem ele tem, Deve imagina estar só. ouvindo agora um Blink-182, I Miss You, agora em casa. Certamente ele já tá O acordado, não Felipe deve nem Luiz. ter dormido, né? Não deve nem ter conseguido Sim. dormir. Mas ele certamente vai soltar uma nota elegante já, explicando pelo menos o lado dele. Mas aí tem pelo menos o Leonardo Jardim, que é um nome que a torcida tá falando, o chat aqui também. Quando ele saiu do Cruzeiro, ele deu uma entrevista dizendo que quando ele voltasse ao Brasil, ele só treinaria o Cruzeiro. E quando o profissional do futebol fala isso, Canedo, pode confiar, tá? Isso é raro. Pode confiar. É raro, muito Não, raro. quando o cara fala isso aí, tipo, John Arias, prometeu. Cumpriu, pô. Certo? Acontece com alguma frequência. Né? E ele, enfim, para o Flamengo ter feito esse movimento, o Flamengo ter aguardado o jogo, ter demitido, anunciado após o 8-0, porque nada faria sentido, né? Não é tipo assim, caraca, ganhou de 8-0, vamos esperar a poeira baixar. Não, já deve estar certo, sabe? Já deve ter acertado com o Jardim já no sábado, no domingo. E aí só esperou o jogo para não demitir no dia do jogo, na véspera do jogo. Provavelmente foi uma decisão tomada depois da derrota na quinta, porque ficou mais fácil de tirar o Felipe depois da quinta. Só que aí a negociação não deve ter sido tão rápida, tão fácil, para fechar já na sexta. Senão, provavelmente teriam anunciado sexta. Devem ter fechado com o Jardim no domingo. E aí falou, então deixa o Filipe Luiz aí no próximo jogo, e aí a gente tira ele depois do jogo. Porque aí tanto faz, tanto fez se vai ganhar de 1-0 ou de 8-0. Acabou que foi de 8-0. Deixou as coisas ainda mais inacreditáveis. E o Leonardo Jardim, assim, até pra gente seguir na linha aqui de uma crítica que faz sentido. O que o Leonardo Jardim ou o que o Cruzeiro tem a ver com o Flamengo do Filipe Luiz? O Cruzeiro teve a sexta menor média de posse de bola do Brasileirão 2025. 50% de posse de bola. Tema recorrente. 61 bom para ponto, 50. Canedo. Pô, vocês são bons, né? Esse Canedinho é bom. Tema recorrente desta live aqui que eu falava direto pra vocês. O Cruzeiro é um time reativo, joga no contra-ataque, mesmo jogando em casa, entrega a bola pro adversário. A torcida do Cruzeiro às vezes me xingava, que falava, gente, é fato. O Cruzeiro joga no contra-ataque, eles entregam a bola pro adversário, eles têm um contra-ataque que é o melhor do Brasil. Então você tem toda a razão. É uma mudança de 180 graus do jeito de jogar. É isso que o Corinthians tá indo. A questão do Felipe era com o BAP, principalmente, e com o Boto em determinado momento também. Houve uma perda de confiança dos dois, mas eu acho que para a gente contar essa história completa, tem que começar pela renovação do Filipe Luiz. Perfeito. A renovação foi muito turbulenta, gerou uma fissura grande entre o BAP, principalmente, que acabou muito irritado naquele processo, e entre o Boto. E aí eu já sabia que ia existir essa fissura, e dessa fissura tenho menos paciência na análise do trabalho do início do ano, que tem resultados ruins. E aí eu descobri hoje, agora, me passaram uma informação, que foi algo que o BAP descobriu na semana retrasada, no primeiro jogo do Lanús, que foi bastante decisivo para resultar nisso. Ele descobriu que naquele processo de renovação, o Felipe, essa informação que tem dentro do Flamengo, chegou a negociar com o Chelsea, para ir para o Chelsea, durante o processo. E parou de falar com o Flamengo durante o momento ali de renovação. Isso foi uma coisa que foi, enfim, chegou ao presidente do Flamengo agora. Quando o Felipe ficou sabendo que não era o Chelsea, mas era o Estrasburgo que ele ia, ele voltou para... acho que o Felipe não fez nada de errado nesse sentido, né? Errado no sentido de, tá negociando com outro clube e tal. E aí, fechou a negociação com o Flamengo. O BAP ficou sabendo disso recentemente. Não é uma informação que ele tinha na época. E isso irritou muito ele.
e levou a uma má vontade de querer demitir o Felipe porque se sentiu enganado. A gente pode discutir aqui se é fato ou não, que é justo ou não, digamos assim, esse tipo de análise. Junto disso, tinha várias análises dentro do que estava acontecendo no início do ano, de que faltava liderança ao Felipe. Isso não sou eu dizendo, tá? É uma análise feita internamente ali nas conversas do BAP, do Boto, enfim. Que estava meio travado o trabalho, que não eram só resultados a curto prazo ruins, mas que consistentemente o time vinha jogando mal. Então você tinha uma má vontade dessa negociação de renovação, inclusive com esse fato que ficou sabido agora, no primeiro jogo do Lanús, e que, a partir daí, se perdeu, tinha uma paciência muito curta, com resultados ruins. O BAP já queria demiti-lo durante as finais ali da Recopa. Pode falar, Tirone, por favor. Rodrigo, nós estamos de volta no ar. E aí, para quem não viu a gente na TV no ar, o Rodrigo Masso estava falando uma informação que é muito importante, que ele traz agora. Vou fazer a chatice de falar para você contar essa história de novo, Rodrigo, mas é que é muito importante. O Rodrigo estava falando aqui, enquanto a gente não estava no ar, ele estava lendo aqui a mensagem da galera, que um dos pontos de fissura entre Felipe Luiz e diretoria do Flamengo foi durante a renovação. Que o Felipe Luiz teria, esperando proposta de outro clube, teria negociado com outro clube da Europa. Conta aí. Que o BAP só soube agora. E que o BAP só soube agora essa história. Ô, Rodrigo, desculpa pedir para você falar tudo de novo, mas é que é interessante, é muito importante. Tudo bem. Vamos lá, não. O que se sabia que teve uma fissura no processo de renovação? A gente sabia desde aquela época, né? Eu sou um dos tantos que hoje vai falar sobre a muito absurda demissão do Felipe Luiz e o comentário já é esse, né? É uma demissão muito absurda. Não faz nenhum sentido, sob nenhum ponto de vista, a não ser que tenha tido, e aparentemente não teve, um problema muito grave entre Felipe e jogadores para que o técnico seja demitido depois de um mês de mau futebol. Eu até acho que você demitir um técnico depois de um mês, dependendo do que está sendo feito, para onde que o time está indo, se o time está piorando, pode fazer algum sentido. Não faz nenhum sentido depois do técnico ter vencido tudo em menos de 100 dias, né? Em 29 de novembro, o Flamengo estava ganhando a Libertadores, depois do Campeonato Brasileiro, depois estava indo jogar uma final de Mundial contra o Paris Saint-Germain e empatando no tempo normal, perdendo nos pênaltis com um goleiro russo fazendo 3, 4 defesas. Não faz nenhum sentido que você não dê nem um crédito a esse treinador, que você acabou de renovar o salário, pagando o contrato, pagando um altíssimo salário, e você desiste dele depois de 12 jogos com o time principal nessa temporada, né? O Flamengo tem 15 jogos, 3 com as reservas, 12 com o time principal. Aí tem goleada no Sampaio Correia, tem goleada no Madureira, tem vitória no Madureira, tem derrota com o time voltando contra o Fluminense, né? Segundo jogo na temporada, aquela vitória pro Vasco, primeiro jogo da temporada. Tem jogos ruins, jogos importantes ruins, os jogos contra o Lanús, eu acho que o Felipe foi mal nos jogos, pelo menos o que ele tentou não deu certo. Contra o Corinthians, o time estava meio despedaçado ainda, meio voltando, tem uma expulsão com 45 minutos de jogo e depois o time não joga bem. Enfim, tem tanta coisa que tem que ser levada em consideração e relevada para o time não estar jogando bem ainda. Por exemplo, ele ainda não conseguiu colocar Jorginho, Arrascaeta, Paquetá, os principais jogadores, eu acho que deveriam ser os pilares dessa temporada para jogar, cada um num nível físico diferente, porque tiveram que voltar de férias antes. É tanta coisa que é normal que o time não esteja bem. Outra coisa é que o time estava jogando bastante mal, mas que é normal que o time não esteja bem, que não faz nenhum sentido a demissão do Felipe. Faz menos sentido ainda a forma da demissão. Que você demita um técnico depois dele ter trabalhado, dele ter dado entrevista, de você deixar ele ser exposto a tudo isso. Jogo contra o Madureira, cá entre nós, não tem nenhuma importância, tinha sido 3-0 na ida, se sua decisão é demitir. Você demite ele no domingo de manhã, no sábado de manhã, na segunda-feira de manhã, seja qual for o momento, mas assim, você não precisa esperar se o time vai se classificar ou não contra o Madureira. Quando o time se classifica fazendo um 8-0, fica ainda mais esquisito você demitir. Mas a forma com que você trata alguém que deu tanto a esse clube, que colocou a cara pra falar desse clube, pra defender esse clube como jogador e depois como técnico, você demitir depois de um jogo, de madrugada, meio que no apagar das luzes, não sei se pra evitar algum tipo de repercussão no mesmo dia, de ruído no mesmo dia, de ruído do torcedor. Além de tudo, é um pouco baixa a demissão, sabe? Assim, é um pouco baixo nível a demissão do Felipe Luiz. Ele não merecia isso como profissional, não merecia esse tipo de tratamento, essa falta de respeito, que foi essa demissão. Como aparentemente foi, tá? Tô pegando aqui informações que eu vi, Monique Danello falou na TNT que tanto o Felipe como os jogadores não faziam ideia disso e estão perplexos com a demissão dele, então eu tô me baseando nisso para falar como que foi feita essa demissão. Quem demitiu tem que cair junto, tá? Porque se o José Boto acreditava em dezembro/janeiro que o Felipe Luiz era o nome, que o Felipe Luiz merecia um aumento salarial para ser um dos técnicos mais bem pagos, que o projeto era em torno do Felipe Luiz, e se o José Boto se equivocou e demitiu 2 meses depois, né? De janeiro pra cá, fevereiro, março, passam 2 meses desde que a gente virou o ano, basicamente. Nem 2 meses de futebol é um mês, basicamente, de mau futebol do Flamengo. Se quem renovou o contrato do Felipe Luiz, quem apostou no Felipe Luiz, errou tão feio assim, que você precisa mandar ele embora, essa pessoa não é apta a tomar a próxima decisão de contratar um novo técnico. Tem que cair junto. E se foi presidente e diretor, eles também têm que cair junto, porque eles também não sabem o que eles estão fazendo. Se o Felipe Luiz não sabia o que estava fazendo, porque tirou o Paquetá, porque o time contra o Lanús, então se o Felipe Luiz não sabe, quem demitiu
também não sabe, porque acabou de apostar nesse cara. Então você acabou de fazer alguma coisa que você não sabia o que você estava fazendo. Ou então é a grande aleatoriedade, a roleta russa do futebol brasileiro, dispara e vê se tem uma bala dentro do cartucho, para ver se tem cartucho dentro da bala ali, enfim, no buraco, para saber se vai dar certo ou não o tiro. Mas é uma falta de profissionalismo, de tato, de respeito, de capacidade de pensar futebol do senhor José Botto, aparentemente é ele, né, quem toma as decisões, não sei se é o BAP ou se é ele, mas um dos dois, ou os dois juntos, é uma falta de total capacidade de tudo a demissão do Filipe Luís. Ele merecia, não é que ele merecia a final do Campeonato Carioca e depois vamos ver. O Filipe Luís merecia uma temporada de crédito. Ele merecia passar por uma crise, vencer ou perder uma crise, acertar ou não o time, e você arcar com as consequências da decisão que você fez apostando nesse técnico. Novato, aprendendo tanto de coisa, trazendo novidades, ganhando muito na temporada passada e nessa, depois desse um mês. Que o Flamengo teve, como eu disse, volta de jogadores, o seu principal jogador da temporada passada, para mim do lado do Arrascaeta, o Jorginho, se lesiona, fica de fora boa parte. Você contrata um cara de 250 milhões de reais que ainda não está adaptado, que ainda não se acertou, até porque ainda nem jogou junto do Jorginho, o Arrascaeta, eu acho que e Lucas Paquetá seriam os 3 jogadores mais importantes. Fisicamente o time está abaixo e tecnicamente o time não está bem, muitos jogos decisivos, uma queda de confiança. Eu acho que esse time naturalmente voltaria a jogar bem, naturalmente iria melhorar e não era minimamente o momento de demitir o Filipe Luís. Eu vou além, tá? Eu acho que o futebol brasileiro é ruim, ou ele não é bom como poderia ser, e os técnicos brasileiros não são bons como poderiam ser por conta de episódios como esse. Porque isso passa um recado, que já foi passado 1 milhão de vezes no Brasil, que o técnico do Brasil não tem tempo para porcaria nenhuma. Ele tem que ganhar de qualquer jeito, seja lá como for, o próximo jogo. E o técnico estrangeiro que vem para o Brasil, primeiro que normalmente ele tem mais paciência, né? Ele goza de mais paciência do que o técnico brasileiro, e ele não está preocupado com isso, porque ele não tem que garantir o emprego dele aqui. Então ele vem, trabalha, coloca os métodos, a metodologia, a forma de jogar, e se não der certo ele é demitido e vai embora. Boa parte deles, né? Tem uns Ramon Dias da vida que ficam rodando ainda no futebol brasileiro, senão os outros pegam a mala e vão trabalhar em outro lugar. Esse tipo de demissão mostra que, assim, você planejar uma temporada, você colocar reservas, você pensar numa forma de jogar, você ter calma para tentar encaixar as coisas, não serve nem para o técnico que acabou de ganhar tudo. Que acabou de ganhar um Campeonato Brasileiro, uma Libertadores e fazer um muito honroso Mundial de Clubes. Então, o que isso gera? Gera os técnicos da vida de se fechar inteiro, de bola para cima para um grandão lá na frente tentar uma jogada qualquer, de um pontinha meio habilidoso para tentar cavar uma faltinha e você mandar uma bola para a área e na bola parada tentar ganhar. E depois, se você estiver fazendo 1-0, bola para cima, quedas, trapaças, simulações, que o seu goleiro deu uma cabeçada na perna do rival para fingir que foi atingido e você ganhar ali mais 1 minuto, e o goleiro machuca o ombro, machuca a coxa, e não tem futebol. E você começa a furar a bola e evitar que se tenha futebol com 20 minutos do primeiro tempo da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Porque está todo mundo numa histeria coletiva de ter que ganhar de qualquer jeito, que não se dá tempo de trabalhar e de fazer bom futebol. Ou de fazer mau futebol. E a partir do mau futebol, você vê, o mau futebol aqui foi por conta do técnico, foi por conta do elenco, foi por conta do calendário, foi por conta do diretor que não soube montar. Mas pelo menos você tem alguma base para avaliar por que o time jogou bem e por que jogou mal. Meu Deus do céu, cara, eu fiquei estupefato com essa notícia da demissão do Filipe Luís do Flamengo, cara. Não esperava mesmo. Não imaginava que fosse acontecer assim. É claro que ninguém é eterno em lugar nenhum, né? Mas da forma como aconteceu com o Filipe Luís, eu não esperava. Sinceramente, mesmo sendo do Flamengo, que é um triturador de técnicos, né, cara? O Flamengo, depois do Jorge Jesus, meu Deus do céu, cara. Quem que durou ali? Ninguém. Olha que vieram técnicos, né, de nome, renome internacional. Vieram técnicos aí famosos, né? E não aguentaram a pressão no Flamengo, né? Não aguentaram a pressão da torcida, não aguentaram. Eu acho que dessa vez o Flamengo foi cruel demais, na minha opinião. Eu acho que aqui já tem uma questão pessoal do BAP ali, tá? De boa. Minha opinião, tá? Pode ser que eu esteja muito errado. Mas se você fizer uma análise, quando o BAP chegou no Flamengo, já estava lá o Filipe Luís já fazendo um bom trabalho. Não tinha como ele demitir. E antes dele assumir o Flamengo, já tinha essa notícia que ele tinha a intenção de trazer outro técnico. Ele tinha a intenção de trazer outro cara. Só que aí, com o Filipe Luís no auge ali, né, a torcida amando o Filipe Luís, não tinha como, não tinha clima para mandar o Filipe Luís embora. E aí ele deve ter ficado esperando uma oportunidade. E demorou, né? Porque hoje o Filipe Luís é um dos maiores técnicos que passaram pelo Flamengo, cara. Eu tava olhando aqui no GE, que é o segundo maior técnico do Flamengo, junto com o Jorge Jesus. E aí, como é que ele ia mandar o cara embora? E esperou, né? Pacientemente, né? Aquele cara que é, olha, aquele BAP ali dá medo, viu, cara? Sinceramente, viu? É um cara, vai se revelando um cara meio, sei lá, cara, vingativo, um cara vaidoso, né? Bem vaidoso, porque ele teria ficado muito irritado com a renovação do Filipe Luís. Ele achou que o Filipe Luís usou do poder, né? Usou da situação, e realmente usou, e tinha que usar mesmo. Todo mundo faz isso na negociação, rapaz. Negociação é quando você tem as cartas na manga ali, quando você tem as suas armas, você tem que usar, é assim que funciona. Sem dó.
Assim como o Flamengo estava sem dó com uma proposta fajuta, e deve ter feito uma propostinha bem fajuta, pelo menos essa era a notícia que a gente tinha, pro Felipe Luiz, e ele se valorizou. Ele foi campeão da Libertadores, porra. Ele foi campeão da porra toda, não é assim que o BAP fala? Ele foi campeão da porra toda, e aí ele se valorizou, e aí pediu, conseguiu, não tudo que ele quis, mas grande parte do que ele quis, e o BAP ficou magoado. Pelo menos isso era a leitura que a gente tinha aqui. E ficou esperando a primeira, né? A primeira oportunidade que ele teve, em que a torcida começou a questionar também o Flamengo, chamar o time de sem vergonha, mesmo ontem, né? Metendo 8-0 no Sampaio, no Madureira, né? Mesmo assim, ele aproveitou essa chance, e agora que eu troco de técnico, que é o que ele queria fazer desde que ele entrou. Essa que é a grande verdade, gente. É só você voltar lá atrás e lembra dos fatos que foram acontecendo. Eu estou acompanhando aqui no dia a dia, que eu vejo aqui, e realmente é isso que me vem na cabeça na hora. Eu falei, puta, ele demorou, mas ele conseguiu o que ele mais queria. Ele não queria o Felipe Luiz como técnico, ele já queria trazer outro técnico antes. Eu não lembro o nome de quem que era, mas ele já queria trazer já. E agora ele tá, né, pelo que as notícias estão vendo aí, talvez o tal do Léo Jardim, né? Vamos ver se vem, né? Porque o Leonardo Jardim tinha saído do Cruzeiro e falaram que queria descansar, que não queria dar um tempo, não queria treinar mais. Vamos ver, né? Dependendo do valor que o Flamengo oferecer pra ele, é capaz dele vir, com certeza. Mas, cara, é isso, cara. Eu achei muito cruel. Cara, porra, velho, não é momento. Me desculpa, tudo bem que perdeu, começou mal, mas é culpa inteira do Felipe Luiz porque o Flamengo começou mal? Sim, nem tudo é culpa de Felipe Luiz, mas boa parte, a maioria da parte é culpa sim dele, porque ele é o cérebro da equipe, ele é o treinador e líder da equipe. E quando sua equipe não está indo bem, a maior culpa tem que vir do técnico. Ele mesmo falou na entrevista quando assumiu o Flamengo, quando era estagiário, ele falou, se meu time não estiver jogando, se meu time não estiver performando como é para performar, com o elenco que tem, com o que fatura, a culpa é minha. E realmente a culpa era dele, mas ele não assumiu a culpa dele em nenhum momento. Em nenhum momento. Toda a vida ele dizia que o time jogava bem, que o time jogava bem, que o time jogou os 118 minutos bem. Que bem caralhos nenhum, mano. Tem que ser sincero. Então o Felipe Luiz foi um bom técnico, histórico, ganhou tudo. Mas ele também teria que assumir. E como ele ainda é um novo técnico, ele não aguenta a pressão, rapaziada. Ele não aguenta a pressão. Quando a pressão chega, treme na base. E foi o que aconteceu, né? Foi demitido aí. Justamente por muitos e para outros aí foi injusto, mas enfim, deixa a tua opinião nos comentários, deixa a tua opinião nos comentários sobre Leonardo Jardim, o provável e mais aí, né, o técnico do Flamengo que vai vir aí logo a mais, né, então deixa aí teu comentário aí, é uma boa pro Flamengo, um técnico aí que fez muito sucesso no Cruzeiro, por mais que não teve títulos, mas colocou o Cruzeiro para jogar, colocou o Cruzeiro em alto nível para jogar contra os grandes, principalmente contra o Flamengo e contra o Cruzeiro. Deixa o like, se inscreve no canal e deixa a tua opinião nos comentários, valeu, falou! É nóis.